Olá, amados alunos do sétimo ano, Colégio Novo Horizonte. Hoje, 27 de 5 de 2020, dia importante, mais um encontro que nós estamos tendo aqui para tratarmos de assuntos relacionados à filosofia. Lembrando que na aula passada nós dialogamos um pouco sobre o pensamento de Aristóteles. E nós temos um assunto novo hoje, obviamente, que seria o diálogo sobre a nova interpretação em Aristóteles e Platão. Mas vamos prosseguir ainda hoje com o pensamento de Aristóteles, porque ainda restou alguns exemplos para nós colocarmos, e para que os alunos não fiquem com dúvida, então nós vamos retomar esse pensamento de Aristóteles e depois trataremos do diálogo sobre a nova interpretação, ou seja, como nós vamos interpretar melhor esse pensamento. E a princípio, vocês vão estar encontrando esse material lá na página 6 e página 7, né? Então isso aqui seria então nosso primeiro vídeo aula para o sétimo ano, né? Tratando da aula passada e com um assunto novo que iremos também tratá-lo, que é o diálogo sobre a nova interpretação. Bom, faz-se necessário que, para a gente compreender um pouco melhor o pensamento de Aristóteles, é preciso fazer uma viagem um pouco de como era esse contexto histórico da Grécia Antiga, esse contexto histórico onde Sócrates, ou seja, onde Aristóteles, claro, Sócrates também, aí os pré-socráticos viveram também aí nessa mesma realidade da Grécia Antiga. Afinal, todos eles vieram dali dessa região da Grécia, né? Os pré-socráticos, né? Aqueles que estiveram antes de Sócrates. Mas, em se tratando de Aristóteles, Aristóteles vai nascer, ele vai estar desenvolvendo seu pensamento em um momento histórico em que, de certa forma, havia intensos debates políticos ali na Grécia, se discutia muito as questões políticas, né? Claro, questões políticas muito voltadas para essa visão da ética. Lembrando que essa visão ética ela vai ser enfatizada melhor justamente por Aristóteles. Então havia um intenso debate político que girava ali em torno dos dois modelos, né? Nós tínhamos ali dois modelos políticos, onde é como se fossem dois partidos políticos, né? Onde se debatia as questões de interesse político ali da Grécia Antiga, né? E aí nós tínhamos o primeiro modelo, que nós vamos chamar de modelo ateniense, onde se realizava a democracia, e dentro dessa democracia se falava da liberdade. A democracia estava voltado para o sentido da liberdade, todo mundo tinha direito de se expressar, de pensar. Mas aí, mesmo tendo essa liberdade, aqui a gente abre um parêntese que, e mesmo vivendo esta chamada liberdade democrática, a situação era de instabilidade e havia muita corrupção. Por isso que Aristóteles vai chegar numa nova discussão política tratando dessa questão da ética, trazendo uma reflexão contra esse sistema da corrupção. Então, infelizmente, não diferente de que nós vivenciamos hoje nesse tempo moderno, na sociedade ateniense, apesar da liberdade, tinha esse problema gravíssimo sobre a questão da corrupção, ou seja, havia uma instabilidade, muita corrupção, então ninguém confiava em ninguém. Então, nós teríamos aí os dois modelos. O primeiro modelo é essa política ateniense, e o segundo modelo é o modelo espartano. Então, são dois tipos de política diferentes. Esse modelo espartano aí já se está tratando em relação à questão do modelo oligárquico, né? Havia uma oligarquia ali, um domínio de um grupo que conseguia dominar ali todos os demais segmentos políticos. Era um grupo fechado, né? Como em algumas regiões
do país, sobretudo aqui no Maranhão, né? Sabemos que no Maranhão também tem um sistema político oligárquico. A mesma coisa era na sociedade espartana, né? Só para a gente não perder o fim do entendimento, então nós teríamos dois modelos políticos, o ateniense, que se discutia democracia, liberdade, entretanto havia muita corrupção, e nós temos aí então o modelo espartano, que é um modelo oligárquico, de certa forma, e que visava uma sociedade mais organizada, visava uma sociedade bem mais organizada, com liberdades individuais subordinadas à polis. O problema é isso aqui, era uma sociedade com bastante liberdade, todos os indivíduos tinham liberdade, entretanto, todos esses indivíduos estavam subordinados à polis, ou seja, subordinados às normas da cidade. A gente fala de polis, estamos falando de cidade. E daí, nós vamos começar a ter aí esse chamado confronto de partidos na Grécia. Por quê? Porque cada um defendia seus interesses. De um lado nós tínhamos a corrupção, mesmo falando de liberdade e democracia. Do outro lado, o espartano, nós tínhamos uma cidade onde as pessoas individualmente tinham sua liberdade, mas eram atrelados a um sistema, eram atrelados ao poder, né, dominante, eram subordinados às normas da cidade, tinha que obedecer às normas. Então, na verdade, os dois lados tinha interesses, né? Visavam interesses, e daí por isso esse confronto de partidos na Grécia. O que vai acontecer? Com esse confronto resultou um cenário de guerra. Começou a ter desentendimento, a dicotomia, as lutas por interesses privados, por interesses particulares, de certa forma. Essa guerra entre os dois segmentos partidários, isso vai gerar problemas sérios. Por conta do interesse desses dois lados políticos, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma ascensão muito forte de pessoas no estado total de miséria, além da injustiça na sociedade, uma série de injustiça social, e vem aí então, por conta disso, o enfraquecimento da própria ética, ou seja, desvaloriza-se aqui os princípios morais e o princípio ético tão bem pensado por Platão, tão bem pensado por Aristóteles. Então, nós estamos observando aqui como é que estava essa sociedade realmente, como é que era a vida política, como era a relação política da Grécia aqui nesse período de vivência de Aristóteles, né? Então, esse confronto entre os dois partidos vai enfraquecer toda a questão da ética. E aí o povo, gradativamente, esse povo vai sendo induzido a uma relação de problemas na polis. Esse povo começa, por conta desse enfraquecimento da ética, induzindo o povo a indiferença em relação aos problemas da polis. O povo vai começando a ficar indiferente, vai deixando de não se envolver mais nos problemas da polis, vão deixando de se envolver nas questões da política, não há mais interesse. Por quê? Porque o povo, a massa em si, que está na cidade, esse povo ele já não confia mais ali nos que se diz representantes do povo na classe política, eles já não confiam mais. Então, vai perdendo o interesse desse debate político, dessa discussão política. De maneira que essa disputa política entre os dois partidos exerceu grande influência em algumas obras de Aristóteles. Então, veja bem, Aristóteles vai desenvolver suas obras, seu pensamento, a partir da sua observação, a partir da sua análise nesses embates políticos entre os atenienses e os espartanos. Ele vai fazer toda uma análise do seu pensamento. Desse pensamento, daí nasce todo o pensamento político de Aristóteles. Então, o que vai acontecer? Nesta época, o que estava dominando ainda? O que ainda estava em evidência? Estava em evidência ainda a questão do mito.
qual era o benefício desse mito, na verdade, desse momento aqui? O mito servia para justificar os costumes e as leis. Os costumes e as leis ainda estavam muito atrelados a essa questão da mitologia grega, infelizmente. E essa questão de justificar os costumes e as leis era de uma maneira tão forte que não poderia ser contestada, era incontestável. Tudo que estava como forma de lei e era visto como de maneira legal, então o mito ainda tem uma força aqui, ainda tem uma influência muito grande, as pessoas ainda estão muito atreladas aqui, a sociedade ainda está muito atrelada à questão mitológica, até porque não se poderia romper de uma vez só, embora que se sabe que o mito não traz uma verdade assim como traz a filosofia. Entretanto, era a verdade do momento, era o pensamento mitológico. De maneira que, segundo a concepção de Aristóteles, o mito é o patrimônio de verdade, isso no pensamento de Aristóteles. Então, era um patrimônio que até então não tinha onde buscar outras verdades, não se buscava no mito. Por isso, era considerado como se fosse uma lei mesmo, então tinha que acreditar, era um ponto de partida para encontrar outras verdades. É óbvio que nós estamos falando desse mito, nós estamos tratando disso porque nós não estamos falando de ciência, o mito é anterior à ciência, é um pensamento que levou a escrever em seu primeiro livro, Metafísica. Então, no primeiro livro, chamado Metafísica de Aristóteles, ele vai estar tratando ainda um capítulo sobre a mitologia, para depois ele entrar nesse pensamento da ciência, da razão. E nessa obra dele sobre a questão da metafísica, ele vai fazer uma relação entre o amor e a sabedoria. O que é o amor e o que é a sabedoria? Qual é a relação entre o amor e os mitos e a sabedoria? O que tem, aonde essas coisas se encontram, onde elas se desencontram? Então ele está preocupado com isso, ele está querendo falar alguma coisa sobre isso, a relação entre o amor aos mitos e a sabedoria. Então, qual é o amor que você tem ao mito e qual é o amor que você tem à sabedoria? Até porque o mito não é a sabedoria, né? A sabedoria está relacionada diretamente com a filosofia. E por conta de todas essas discussões, essas dicotomias, essas quebras de paradoxos, e aí vai acontecendo algumas mudanças na relação da política de Atenas. O povo já está decepcionado, muita corrupção, tá certo? O povo condicionado a um sistema, o povo começa a desacreditar nesse sistema, e aí começa a acontecer a mudança na relação política de Atenas, né? Começa a haver algumas mudanças. Então, de maneira que Atenas passa do discurso mítico-político para o discurso jurídico-político. Olha, a diferença é muito grande, é um rompimento muito grande. Essas discussões da mitologia na política vai ficando para trás, vai se deixando de lado, porque começa a entender que a discussão agora é outra, e aí substitui-se esse discurso mito-político pelo discurso jurídico-político, que está mais relacionado com a questão das leis. E aí, quando se fala dessa questão jurídica, vem à tona a democracia. E essa democracia, que era só apenas um pensamento democrático, não era uma coisa tão concreta, a partir dessa nova discussão jurídica, então essa verdadeira democracia, ela é implantada, mas implantada com plenitude, né? A democracia realmente começa a acontecer de forma legal e o povo volta de novo a uma nova discussão, deixando de lado essa mitologia e entrando no processo da racionalidade, né? E nessa nova democracia, diferente da democracia espartana, diferente da democracia ateniense, essa nova democracia vai dar voz e direito. Nas assembleias, as pessoas começam a ter direito à voz, direito realmente a falar, que não tinha antes, e elas começam a ter espaço nos tribunais e assembleias, que antes não tinha esse direito nos tribunais e assembleias de se expressar,
de falar, de discordar ou de concordar. Então, começaram a ter mais direito, mais espaço. Então, a partir daí, vem à tona o poder dos sofistas. Olha, aqui, a partir desse pensamento mais democrático, os sofistas, que era aquela corrente de pensadores que até inicialmente Sócrates fazia parte dessa equipe, eram educadores, eram professores, eram os pensadores que trabalhavam, que lecionavam de forma bem particular, privado mesmo, aí nas residências dos aristocratas, né? Eles davam aula particular aos filhos dos aristocratas. Então, esses sofistas aqui, claro, nós não vamos aprofundar sobre os sofistas, mas eu convido os alunos a fazer uma leitura mais aprofundada sobre essa corrente de pensadores aqui. É muito interessante discutir um pouco isso, embora nós já tenhamos visto em outros momentos, mas vale fazer uma releitura sobre os sofistas. Então, os sofistas aqui, a partir do momento que a democracia começa a ter uma plenitude, a ser visto realmente como algo bem mais lógico e sistemático, esses sofistas eles começam a ter forças, né? E esses sofistas eles são aqueles chamados de mestres da retórica, são educadores, magistrados com abundantes recursos de conhecimento. Então eles começam a ter espaço. E aí nós temos o quê? Um outro aspecto interessante aqui, que nós vamos chamar da sensação ao conceito. E o discípulo discorda do mestre. Aristóteles começa a discordar em alguns aspectos de Platão e abre-se uma nova discussão nessa filosofia da Grécia antiga. E a Grécia, preciso que a gente compreenda isso, ela é um dos pilares da sociedade ocidental, né? Pilares de discussão, de conhecimento. E o cara realmente que aparece aqui com essa compreensão em relação à política é justamente Aristóteles. Claro, Platão também, mas nós estamos tratando de Aristóteles. Então, a filosofia grega é um dos pilares da sociedade ocidental. Temos essa compreensão. E aí vários intelectuais surgiram nessas discussões aí da Grécia antiga. Esses intelectuais, eles de certa forma vão contribuir para as reflexões das atividades humanas e sua correlação com a realidade vivida. Dentre esses, obviamente, aquele que nós estamos tratando, que é Aristóteles, né? Aristóteles. Ele, entre esses intelectuais, ele é o de maior destaque, é considerado o mais importante. De certa forma, ele passa a ser um ícone dessa cultura da Grécia antiga. Foi um bom discípulo de Platão, embora depois ele vá aqui se afastando um pouco desse pensamento, mas não deixando de trazer para alimentar suas ideias o pensamento do seu mestre, né? Então, são vários intelectuais aí que contribuíram para as reflexões das atividades humanas. E qual é essa relação da atividade humana com a realidade vivida? A mesma coisa para nós. Qual é a relação das nossas atividades desenvolvidas no dia a dia com a realidade que nós estamos vivendo? Estamos vivendo um novo tempo, nós estamos vivendo uma nova realidade. Então, nós como pensadores, como filósofos, qual é a nossa contribuição para essa sociedade? Qual é a nossa visão crítica a todos os acontecimentos políticos que têm acontecido aí na economia do Brasil, nessa situação que estamos vivenciando hoje? Então, fazer a leitura de Aristóteles e de Platão, isso nos ajuda um pouco a trazer essa reflexão à tona. E aí a gente entra um pouquinho aqui, abre um parênteses aqui também para estar colocando sobre a questão de Platão e as suas obras, né? O que Platão vai trabalhar nas suas obras, só para a gente ver qual é a relação de pensamento de um e do outro, fazer essa comparação. Então, Platão, ele aparece aqui, ele escreve diversas obras, desenvolve vários pensamentos, ele vai tratar da metafísica, da ética, da política, da lógica. Então, é nesse contexto que ele vai desenvolver o seu pensamento, a sua filosofia. A metafísica, que está além da física, a metafísica é como se fosse uma cartilha para todas as outras ciências. As outras demais ciências, elas têm que buscar
seus aprofundamentos dentro dessa metafísica. A ética, que é essa relação que ele deixa muito claro, que são os valores que você tem que dar e de maneira a fazer as coisas de forma correta e certa. A ética, o respeito. E a política se trata muito, se busca essa ética também dentro da política, é o fazer a forma correta. E a lógica, né? E já o Aristóteles ele vai falar dos tipos de ciências. Ele vai falar das ciências práticas, ciências primeiras e ciências produtivas, né? Bom, então o que seria essa ciência teórica? Vamos agora, nós já sabemos aqui que Aristóteles está tratando das ciências teóricas, ciências práticas, ciências primeiras e ciências produtivas. Então vamos tentar, de forma simples aqui, sem aprofundar, dizer o que significa cada ciência dessa aqui. No caso, as ciências teóricas, ela está relacionada com o caráter contemplativo. Por que o caráter contemplativo? Porque investiga seus próprios problemas. Não vai buscar problema em lugar nenhum. Tá? Em si mesmo, busca os problemas em si mesmo. Já as ciências práticas partem de uma base, que ele vai chamar base teórica, e vai avançar para resolver problemas cotidianos, ou seja, aqui já são os problemas do dia a dia, aquilo que aparece nessa relação com as coisas que acontecem ao nosso redor. É o caso, por exemplo, da ética e da política. O que acontece nesse dia a dia da ética, da política, em todos os campos, não só da política, mas de outros campos profissionais. Só que aqui, nessas ciências práticas, exigem respostas mais diretas e objetivas. Não, é claro, de forma concreta. E as ciências primeiras, essa ciência aqui é aquela que forneceria os fundamentos para que as outras pudessem existir. Então, a ciência primeira é o fundamento que dá respaldo para que as outras ciências possam existir. E as chamadas ciências produtivas, que ele vai chamar também de poéticas, né? Teria uma finalidade de produzir coisas específicas. Que tipo de coisas específicas são essas? A poesia, a retórica, o discurso retórico, a arte de falar, de bem se expressar. E aí ele dá um exemplo aqui também de metafísica e matemática. Através da metafísica e da matemática, vai surgindo aqui as explicações sobre o pensamento mais profundo do Aristóteles, né? Então, a metafísica e a matemática é uma espécie de manual sobre como fazer ciência. Então, se queres aprender a fazer ciência, então busca-se isso justamente aqui na metafísica e na matemática.